Itapuã em Debate, a democratização da informação, recebendo no seu cenário central hoje, Major Oiti, subcomandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, casado com a técnica de enfermagem Floriane Luiza Pacheco Oiti. Do seu primeiro casamento tem uma filha, a Miline Thieme Oliveira, de 12 anos. Major Oiti, nós sabemos que o que está em evidência, e digamos até um certo ponto em polêmica em todo o país, é a lei seca, tolerância zero. O senhor, como passou pelo comando de trânsito da capital, tem uma ampla experiência como trânsito, qual é a sua opinião como profissional da Polícia Militar sobre essa nova lei que visa moralizar definitivamente o trânsito nacional e como está a realidade a nível de 3º Batalhão de Polícia Militar? Perfeito. Nós acreditamos que a lei seca ela só venha a trazer, não venha a trazer prejuízos, muito pelo contrário, né? Benefícios é o que nós esperamos. Eu acredito que os legisladores, no momento em que pensaram na tolerância zero, acertaram. Por quê? Porque quando nós tínhamos os níveis percentuais até 0,6 ml por álcool, 0,6 ml de álcool de sangue no sangue, nós ainda tínhamos uma margem que poderíamos trabalhar. Hoje a margem é relativamente pequena, quase não existe. Se nós passarmos a agir desta forma, nós vamos nos conscientizar. Por quê? A partir do momento em que a tolerância é zero, a Polícia Militar fiscalizando, a tendência natural é aquele cidadão deixar de beber. Então, quando for sair de casa, ele já vai tomar uma outra postura. Ele vai procurar alguém da família ou um amigo para que este, naquele dia, acabe não bebendo. Então, nós entendemos que esse é o melhor caminho. Isso acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, acontece no Japão. E aqui foi muito bem pensado, adotado. E nós temos a certeza que os índices de ocorrência, os índices de acidentes de trânsito têm caído sensivelmente, a mídia tem mostrado isso e não é por acaso. As pessoas estão refletindo sobre isso porque os índices realmente eram alarmantes. A nossa ideia aqui em Pato Branco é começar a trabalhar desta forma, né? Mesmo que eu esteja chegando agora, existem inúmeras coisas que nós temos que fazer aqui em Pato Branco relacionadas à segurança pública, né? O nosso leque de atuações, o nosso leque de informações é bastante amplo, mas este é um fator que realmente faz parte do nosso planejamento e num futuro bem próximo eu tenho certeza que nós vamos começar a trabalhar procurando minimizar os índices de acidentes aqui na região, focando a lei seca. Além de ajudar, né, a conter aí o número de acidentes de trânsito, inclusive até a gente tem os dados aqui, 2 meses fechou agora, né, com esta nova lei, teve aí menos acidentes fatais, evidentemente, e o país deixou de gastar, Major, mais de 48 milhões, né, dos cofres públicos que sairiam com pessoas acidentadas e assim por diante. Então, na verdade, o rigor da lei faz com que isso diminua, né? Sem sombra de dúvida. E a gente sabe que este dinheiro ele pode ser muito bem aplicado ou revertido na própria segurança pública, né? Para se reequipar uma polícia hoje, a nível de Secretaria Nacional de Segurança Pública, dentro dos projetos do governo federal, tudo isso custa muito caro, o custo é altíssimo, né? Então eu acredito que todo esse dinheiro que está sendo economizado, ele pode ser revertido para a sociedade de modo geral. Observa-se nessa questão de álcool, na questão trânsito, especificamente até então colocado, mas observa-se também, Major, que as brigas, as violências domésticas, elas normalmente acontecem por causa da sequência do álcool. O governador Roberto Requião, há dias atrás, com uma ideia aí, aquelas ideias dele meio, né, esquisitas, mas ele colocava da vontade de proporcionar uma lei, fazer-se uma lei, de que essa lei seca fosse ela estendida em todos os municípios, na noite também no comércio, nos bares, restaurantes, similares, etc. Como o senhor observa essa colocação do governador? É um assunto bastante polêmico, mas que eu vejo de maneira positiva. Por quê? Nós sabemos que a origem
dos homicídios, das tentativas de homicídio, enfim, das ocorrências de grande vulto, né, ou desta natureza, propriamente dita, ela vem da onde? Dos bares. Correto. O cidadão ele sai do trabalho dele ou sai da casa dele e vai para o bar. Lá ele começa a beber e perde o limite. Então, o que se estabelece? A desordem total. Então ele fica até 2 ou 3 horas da manhã, às vezes menos, né? Mas ele acaba bebendo por demais. E aí qualquer motivo faz com que aquele que esteja armado de arma branca, que é faca, ou aquele que esteja armado com um revólver, acabe cometendo um desatino. Acabe atingindo alguém, acabe ferindo alguém, ferindo-se a si próprio, né? Então, eu vejo de maneira positiva, mas esta lei tem que ser, na minha opinião, como profissional, muito bem estudada. Por quê? Porque isso cria reflexos negativos no comércio. Então nós não podemos pensar só no aspecto de segurança pública, nós temos que pensar no aspecto comércio. Vai acabar gerando desemprego. Por isso que eu digo, tudo que se for fazer, tem que se fazer de uma maneira estudada, analisada, tem que ser feito um laboratório a respeito do assunto. Não se pode simplesmente criar a legislação sem consultar Exato. a população. Em tempo ainda, dentro dessa colocação no governo do Estado, recordo meu agora, de que seria até as 10 horas da noite. Após as 10 horas da noite, lei seca. Ela é interessante porque a polícia, a partir desse momento, ela terá um trabalho relativamente tranquilo e a fiscalização, nós vamos ter condições de, na fiscalização, já observar aqueles estabelecimentos que estejam obedecendo a lei. Aqueles que não estarão obedecendo a lei, nós lacraremos o estabelecimento, né? Através da nossa postura e da postura do próprio município. Major, eu gostaria de fazer uma observação a respeito de um tema tão polêmico como essa questão da lei seca. Eu ouso discordar de um ponto que foi mencionado aqui com relação ao rigor da lei faz reduzir a criminalidade. Sob o ponto de vista científico, nunca o rigor de uma lei fez reduzir a criminalidade. Porque senão bastaria se instituir a pena de morte para todos os crimes que tudo cessaria. O que eu verifico que se somou junto à lei nova, e isso sempre acontece quando surge uma lei de grande importância, é o aumento da fiscalização. Então, o aumento da fiscalização, o medo da impunidade, isso faz diminuir a criminalidade, né? E sob o ponto de vista criminal, a lei seca não alterou, porque ela ainda continua exigindo os 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Mudou o aspecto administrativo, que hoje ele vai perder a carteira, o carro apreendido, e multa e tudo mais. O que eu gostaria de pedir para o senhor é o seguinte, dado o rigor da lei, sobre esse ponto de sensibilidade do policial no contato com as pessoas, porque há pessoas, não tem como se estipular que 6 decigramas alguém estará bêbado, porque isso vai variar o tamanho da pessoa, a quantidade de sangue, se é homem ou mulher, enfim. Essa sensibilidade é passada pela polícia militar, o policial de trânsito, o policial rodoviário, enfim, para conseguir identificar esse cidadão de bem que eventualmente saiu para jantar com a esposa, que foi dia dos namorados, da pessoa que está efetivamente embriagada e que é um risco real, um risco efetivo para a sociedade. É passada essa orientação pro policial no momento da abordagem? Sim, nós temos as instruções permanentes com a tropa. Então nós temos uma equipe que cuida do planejamento e o comando estabelece esse tipo de atitude. Ou seja, o policial tem que estar sensível a essas questões. Então ele sabe pesar, com certeza, aquele cidadão que existe então um risco potencial de transgressão ou de propriamente um crime. Então eu tenho hoje um cidadão, como o senhor bem colocou, a questão do dia dos namorados, um casal sai, vai até o restaurante, acaba tomando um vinho, bebendo uma cerveja. Então isso é dosado, o policial recebe a instrução desta forma. Agora, no momento em que o policial está trabalhando
lá na ponta, no bairro, onde exista a maior incidência, no momento em que ele está fazendo um arrastão num estabelecimento comercial, já é visto com outros olhos. Nós não estamos dizendo aqui o seguinte, eu quero deixar bem claro para a sociedade e para aqueles que estão nos assistindo, não há diferença. Todos são iguais perante a lei conforme a própria Carta Magna nos rege, né? Mas nós temos que ter pesos diferenciados. Por quê? Porque aquele cidadão que está lá no comércio, lá naquele bar ou naquele estabelecimento, já existe um risco muito maior dele cometer um delito ou cometer um crime, né? E este cidadão que está na área central, né, o risco é infinitamente menor. Agora, ambos estão sujeitos à legislação. O que o senhor recomendaria, então, para as pessoas, de modo geral, obviamente parece até, de certa forma, ingênuo comentar isso, mas recomenda-se, então, um bom trato com o policial, educação com o policial e explicar essa situação e tentar justificar o seu estado e tudo mais. Sim, é importante que, nesta situação, a pessoa se mantenha calma, que procure não agredir ou proferir palavras de baixo calão que atinjam a pessoa do policial. Nós orientamos os policiais da seguinte forma: nós temos esta como meta. O policial ele tem que entender que aquele cidadão que está naquele momento numa situação de embriaguez, ele não está agredindo a pessoa do oiti, né? Ele está agredindo a polícia militar, a corporação. Por quê? Porque é esta corporação que está limitando o cidadão naquele momento. Então, o policial é preparado para isso. Muitas vezes, ele é surpreendido com agressões. E aí, no momento em que ele é surpreendido com agressões físicas, aí é necessário ele também não agredir, mas ele conter a força. E aí ele tem os mecanismos para conter esta força. Mas eu gostaria de salientar a respeito da questão da lei seca. Que as pessoas mudem a postura. Que quando saiam já imbuídos de não beber. Ou se realmente exista aquele propósito de sair para beber, que tenha uma outra pessoa no grupo que conduza o veículo. Porque aí nós vamos trabalhar de uma maneira simpática e não de uma maneira antipática. Não é isso que a Polícia Militar quer passar, a antipatia. Mas é isso que fica muito latente no momento em que o policial faz a abordagem e pede para que o cidadão caminhe ou pede para que o cidadão assopre ao bafômetro. Tudo isso é bastante constrangedor para o cidadão. Ele está sendo fiscalizado, ele está sendo restringido da sua liberdade, está sendo tolhido. Mas ele tem que entender também que o nosso papel é um papel difícil, né? Mas que é para esse papel da Polícia Militar é para justamente o quê? Para manter a segurança local, a segurança da sociedade de modo geral. Até porque não é proibido beber, né? Não. É proibido dirigir alcoolizado, né? Com certeza. Nessa situação, a gente observa que a Polícia Militar necessita, evidentemente, de ter a sua estrutura à disposição para coibir esse tipo de coisa. Como o senhor analisa o policiamento extensivo hoje, principalmente no nosso perímetro urbano de Pato Branco, onde que o trânsito, obviamente, é maior, né? Bem, hoje nós temos uma estrutura muito melhor do que tínhamos anos atrás. Hoje há a preocupação de se planejar para adquirir equipamento. Então, eu passei, como foi lido aqui pelo currículo, pela Diretoria de Finanças. Na Diretoria de Finanças, nós tivemos a noção exata de como funciona a parte financeira e orçamentária da corporação. Então, a partir daí, nós sabemos quais são as origens. Se o recurso vem do Tesouro do Estado, se o recurso vem da própria corporação, através do Fundo de Modernização da Polícia Militar, como exemplo, ou se ela vem do DETRAN, ou se ela vem da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, hoje, nós temos N alternativas para resgatar o recurso para a aquisição de equipamento. É lógico que, se nós não planejarmos,
nós não teremos sucesso. A partir do momento que nós planejarmos a aquisição desses equipamentos, nós teremos sim uma polícia completa, uma polícia que atenda à expectativa da sociedade de modo geral. Dentro desse policiamento extensivo, talvez até a minha pergunta não foi ela bem especificada, e eu talvez não coloquei, eu peço desculpas, é no sentido da fiscalização, Major, da questão dos bafômetros, da questão do condutor do automóvel, no momento que ele está transitando no trânsito, né, que o policial observa, vê o modo que ele está conduzindo o seu veículo, de repente arrancadas bruscas, etc. Perfeito. Dentro desse sentido, Major. Tá, a sua ideia é que eu fale a respeito da própria condução desse cidadão, exatamente. O que está acontecendo da forma da fiscalização. Do trabalho da fiscalização, né? Bem, toda vez que o policial sai para a rua, é feita uma preleção. O que vai ser feito? Né? Então, a partir daí, o oficial que está conduzindo a ocorrência, a operação, melhor dizendo, ou aquele sargento que está conduzindo a operação, é feita uma preleção antes dele ir para a rua. Então, que tipo de situações que ele vai ter durante a jornada de serviço dele? Então, não é só o aspecto trânsito. Enfim, ele vai atender um estabelecimento comercial onde tem inúmeras pessoas lá dentro, já suspeitas. Então, é feito um trabalho bastante exaustivo nesse sentido. Então, preparar o lado psicológico do policial para que ele atenda da melhor forma possível. Então, a abordagem é o segredo. Então, se ele souber abordar da melhor forma possível, nós vamos ter aí sim a simpatia e um bom resultado. Agora, se ele errar na abordagem lá, nós vamos ter o lado antipático e, ao mesmo tempo, o próprio policial sendo sancionado pelos mecanismos administrativos. Correto. Obrigado, Major. Eu que agradeço. Major, voltando um pouco à questão do relacionamento com a sociedade que a gente falava no bloco anterior, né? A minha pergunta é como a sociedade pode auxiliar o trabalho da Polícia Militar? Bem, pergunta também muito pertinente, a gente agradece pela pergunta, porque nós hoje temos mecanismos, né, para auxiliar, ou melhor dizendo, a sociedade pode confiar na polícia. É isso que a gente espera. E é esta credibilidade que a gente quer passar ao longo dos próximos anos. Por quê? Nós temos uma ferramenta muito interessante, que é o número 181. O cidadão liga para esse número de forma gratuita e a sua integridade física, o seu nome, ele é preservado. Então, hoje, a sociedade pode ficar bastante tranquila com relação a isso. Ela pode denunciar o narcotráfico, por exemplo, né? E ninguém vai saber quem denunciou. Por quê? Porque a pessoa que está do outro lado recebendo a informação, ela tem orientações para isso. E esse banco de dados é um banco de dados sigiloso. Ele não é aberto. Então, a partir desse momento, ele sendo fechado, a pessoa que fizer a sua denúncia terá absolutamente o sigilo dela. E hoje nós temos resultados impressionantes. Né? O desmantelamento de quadrilhas na região tem ocorrido em razão da denúncia do cidadão. Hoje pela manhã, enquanto eu estive no quartel, nós recebemos 3 denúncias com relação ao narcotráfico. A partir do momento em que nós recebemos a denúncia, né, nós vamos catalogá-la e automaticamente ela vai seguir uma sequência. Nós temos um setor de inteligência dentro do quartel que vai analisar a denúncia, vai até o local e verifica. Aí faz o seu serviço de inteligência, né, que é a polícia descaracterizada da corporação. Ela vai até lá, investiga e muitas vezes esta denúncia tem um sucesso absoluto. Até dentro disso, Major, a população, às vezes, no contato, comenta conosco dessa forma que faz através do 181, mas ela não é um resultado assim imediato que você liga em meia hora e já vai ter o resultado. Ele tem um tempo, evidentemente, para que a polícia faça o trabalho, né? É lógico. Nós não temos um poder de fogo tão grande que possamos dar a resposta imediata. Mesmo porque, quando se mexe com esse tipo de marginal, nós temos trabalhado de uma forma muito inteligente.
nós temos que trabalhar com escuta telefônica, e para que isso aconteça nós precisamos de autorização judicial, né? Tudo isso tem que ser fundamentado. Nós não vamos simplesmente, ou nem podemos, e o judiciário também não autoriza nada que esteja fundamentado. Então, antes mesmo, né, de nós solicitarmos a autorização judicial, nós temos que fundamentar. E vamos fundamentar basicamente na denúncia? Não. Antes, né, de fundamentarmos, nós temos que investigar. E isso demanda um tempo. E é isso que nós temos que destacar para a sociedade. A resposta não é imediata, mas ela acontece. A polícia não está parada, ela continua investigando. E nós temos este propósito, continuar investigando e automaticamente erradicar. É difícil isso? É bastante difícil. Mas se nós trabalharmos de maneira planejada, nós vamos conseguir eliminar os focos. Aos poucos nós vamos tirando de circulação essas pessoas ou esses marginais. Agora, até outro dia, nós, através da rádio, o doutor da Polícia Federal nos disse que nós estamos perdendo a guerra para as drogas. O que o senhor avalia disso também? Eu vejo da seguinte forma. É importante hoje, não só a Polícia Militar, mas a Polícia Civil, a Polícia Federal, trocar informações. A nossa região de Pato Branco aqui, ela é comandada pela Polícia Federal lá de Guarapuava. Então nós temos uma força amiga, que é a Polícia Federal, lá em Guarapuava, né, que trabalha com a nossa região propriamente dita. Quando se fala em Polícia Federal de Cascavel, nós temos delegados que já foram oficiais da corporação, né, e que alimentam de informações o 3º Batalhão, o 6º Batalhão de Polícia Militar, e o delegado de Guarapuava também alimenta de informações, e esta troca de informações é importante. Nós temos feito operações conjuntas com a Polícia Federal diariamente, né? A Polícia Federal nos liga, preciso de apoio, nós estamos imediatamente atendendo a Polícia Federal e vice-versa. É importante destacar isso para a sociedade, né? As polícias estão se comunicando, e isso também é importante destacar, que o próprio governo federal já instituiu no seu Plano Nacional de Segurança Pública. É um item que está sendo observado. Então, há uma comunicação entre o governo federal, governo estadual, governo municipal. Isso não ocorria no passado. O setor de inteligência trabalhando em prol da comunidade. Essa unificação é muito importante. O resultado ele é mais rápido, sem sombra de dúvida. Nós temos um detalhe, dados também apresentados pela própria corporação a respeito do 181, da importância desse projeto, como nós já havíamos comentado aqui, para que a comunidade auxilie. Eu sempre comento nos meus programas que é importante a comunidade ajudar, contribuir com a segurança pública. Inclusive, as últimas apreensões de drogas aqui, recentemente em Pato Branco, aconteceram graças ao 181. Em Pato Branco e na região de Vitorino, né, algumas semanas atrás, nós tivemos maior apreensão, inclusive. Isso nós devemos exclusivamente ao 181, às pessoas que denunciaram. Então, a Polícia Militar, ela agradece a estas pessoas e concita não só a estas pessoas, a outras pessoas também denunciarem. Então, se elas estão verificando situações em que envolvam narcotráfico, de modo geral, ou contrabando, ou descaminho, que acabem atingindo a nossa região aqui, não temam. Por favor, nós pedimos para que essas pessoas entrem em contato no 181, que a sua imagem vai ser preservada. Nós não vamos comentar isso com ninguém, o próprio sistema não permite. Muito bem, Major Oiti, subcomandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, participando do programa Itapuã em Debate de hoje. No próximo e último bloco, nós continuaremos debatendo, conversando e questionando também um pouco mais sobre segurança pública, projetos da Polícia Militar a nível de Estado, Polícia Rodoviária e também um pouco mais sobre o 3º Batalhão de Polícia Militar. Itapuã em Debate, a democratização da informação.